Fala, meus queridos investidores, sejam todos muito bem-vindos a mais essa aula. Fico muito feliz que você está chegando até aqui, significa que você está evoluindo passo a passo. Espero que você não tenha pulado nenhuma das nossas aulas. Lembre-se, todas as aulas são muito importantes. E o processo ele não pode ser acelerado de forma a você querer simplesmente sair do ponto 0 e para o ponto 10 num único tiro, num salto muito grande. Então, o ideal é que você venha construindo toda a base devagar, bem tranquilo, um passo de cada vez, tá bom? Que você venha bem tranquilo. As coisas você vai absorvendo gradativamente, vai trabalhando aí a parte emocional para que você possa chegar o mais rápido possível, só que de uma forma sólida. Então, se você pulou alguma aula desse treinamento, volta lá, reassiste, porque lá na frente ela vai fazer total diferença para você, tá bom? E depois da gente ter falado um pouquinho das ferramentas que nós vamos utilizar dentro de todo o processo, agora eu vou mostrar para vocês como nós vamos realizar a estrutura, né? Como é que nós vamos realizar a estrutura que vai proporcionar a você ter uma renda recorrente todos os meses, né? Ou você começando agora e ir crescendo exponencialmente. Pense sempre o seguinte, o nosso método ele é uma ideia de growth, né, de crescimento exponencial do patrimônio, junto com uma ideia de trabalhar mais na questão ali de segurança, fugir um pouco ali de uma oscilação de crise que possa simplesmente destruir o seu patrimônio, jogar seu patrimônio lá embaixo e você lá, quando estiver lá embaixo, não ter mais recorrência para poder comprar, tá bom? Então, eu quero puxar uma aula onde é que a gente conversou algo bem bacana, que foi aquela divisão, né? Onde, no mínimo, você iria destinar 10% de toda a sua renda para os seus investimentos, né? Então, você vai ter o seu aporte inicial para você realizar essas operações. Se você ainda não participou da nossa live, onde é que a gente comenta sobre isso, manda lá uma dúvida para a gente dentro do nosso grupo, tá? Participa lá dentro do nosso grupo secreto lá, que você pode estar comentando e perguntando qual será, que a gente vai batendo um papo, os outros investidores também vão te ajudando a criar aí um valor inicial. Ou melhor, você pode mandar uma pergunta direto para mim, que eu vou analisar o seu caso e a gente pode tentar trabalhar por um valor inicial. Porém, o que é mais importante dentro do nosso método não é o valor inicial que você vai começar, e sim os aportes recorrentes. Por isso que você precisa daquela organização financeira. Sem aquela organização financeira, a gente não consegue levar um processo mais sólido. Então você precisa de, no mínimo, dispor daqueles 10% da sua renda principal. Eu necessito dos aportes, tá? Então eu vou colocar aqui do lado, aqui, ó, tá? Para iniciar a nossa base, né? Eu vou colocar aqui, ó, em vermelho, ó, capital, vou colocar aqui um inicial, mais capital inicial, mais aporte, beleza? Mais aporte. Eu vou colocar ele aqui como se fosse a nossa base. Porque sem isso, a gente não consegue dar um start, tá bom? Então, todos os meses você vai ter que aportar no mínimo, tá? Vou colocar até aqui, ó, 10%. No mínimo, 10%, tá bom? Eu queria só deixar um detalhe aqui também para vocês, que todo esse material que eu estou escrevendo aqui no quadro, ele está dentro do material de apoio de vocês de cada aula, tá bom? Caso você queira revisar tudo que eu estou colocando aqui no quadro, vai estar no material de apoio de vocês, tá bom? Então, olha só, você vai precisar de um capital inicial, o aporte
todos os meses de 10%. Então, essa aqui é a nossa base, tá? A nossa base começa por aqui, beleza? Nossa base, ela começa aqui, forte, né? Que é algo para ser mais sólido, mais forte, para que a gente possa crescer isso aí de uma forma mais interessante, tá bom? Lembra que a gente começou falando sobre inteligência emocional, para você se resguardar, para você trabalhar com a sua família, para você estar mais junto, para as coisas começarem a fazer mais sentido para você entender porque você tem que acordar às 5 horas da manhã, não é porque fulano, ciclano, beltrano fala que você tem que acordar 4 horas, você tem que acordar, não é porque fulano, ciclano fala que você tem que fazer uma atividade física que você tem que fazer, né? Que as coisas, independentemente do que a sociedade ali, do que esse corpo que a gente vive aqui, ele representa, ou eles falam da gente, primeiramente a gente tem que fazer, tudo isso tem que fazer sentido pra gente. A gente não pode simplesmente fazer as coisas sem um sentido próprio, né? E aí eu fui comentando com vocês sobre performance. Então, coisas que dificilmente você vai ver alguém dentro do mercado financeiro falando para vocês. Se vocês não tiverem essa organização, né, de inteligência emocional, né, para que você possa gerir bem isso, para que nada te afete e você apenas se preocupe com o que você pode controlar, você vai desmoronar toda a nossa base. Porque imagina que você está começando agora, seus primeiros passos no mercado financeiro, e você se imagina daqui 5 anos tendo uma renda aí de 5 mil, 10 mil reais por mês. É um processo. Não é uma corrida de 100 metros. É uma escalada ao Everest. É uma corrida de 42 quilômetros. Não é algo simples e rápido de ser feito. Então o que eu preciso de você? Que sua mente esteja conectada com o restante, seja conectada do seu corpo, que seja conectado ali, e a gente começa a tirar isso de uma alta performance pessoal. Quando você é um cara disciplinado, determinado, isso impacta diretamente nos seus investimentos. Agora, se você é uma pessoa desleixada, que não se preocupa com nada, chega atrasado, chega isso, quando for para a gente montar uma operação, você vai chegar atrasado também, você não vai se preocupar, você fala depois eu monto. E aí, 1 centavo que faz a diferença pode ser aí o seu lucro e prejuízo indo pro ralo abaixo. Tá bom? Então, primeira coisa que eu vou falar aqui para vocês, controle. Tá? Alta performance. Tá legal? Aqui, ó. Vou botar aqui, ó, alta performance. Vou botar um pezinho aqui do lado. A primeira coisa que vocês vão buscar aí é isso aqui. Alta performance. Alta performance. Tá? Primeira coisa. Alta performance. Não tem jeito. Turma, vou falar um negócio para vocês aqui. Quando você entender isso, se você se organizar, criar uma rotina, criar hábitos, isso vai refletir automaticamente dentro do universo dos seus investimentos. Não tem como, não tem jeito de dar errado. Às vezes as pessoas acham que é só a parte técnica, só a parte disso. Não, mas você tem que estar tudo conectado, o seu emocional, tá? Porque praticamente nós estamos empreendendo dentro do mercado, nós estamos criando algo novo. Então eu quero que você trate isso como uma empresa, como um negócio seu virtuoso, onde é que você às vezes vai precisar apenas de 10, 20, 30 minutos do mês para formatar tudo, tá bom? Para você formatar tudo isso e ficar gerando para você uma renda recorrente todos os meses, tá bom? E aí, como é que a gente vai dar continuidade aqui? A gente vai dar continuidade da seguinte forma. Depois disso, nós vamos fazer algo bem legal, que aí eu puxo aqui para baixo. Você vai fazer uma geração. Vou colocar aqui uma renda, né? Uma renda barra geração
de caixa. Como assim que nós vamos fazer uma geração de caixa? Como é que eu vou fazer uma renda? Tá? Nós vamos fazer algumas operações, tá, voltada para o universo de opções, onde é que nós vamos utilizar ali operações simples, tá? Operações nada complexas, operações super tranquilas e super saudáveis, que a gente chama de o lançamento coberto ou lançamento sintético, que é apenas nós vendermos essas opções, né? Vocês vão ver que no modo ali de opções, eu vou falar muito claro sobre isso, vou dar alguns detalhes bem importantes de como nós vamos vender. Nós nunca vamos vender nada a descoberto, a gente vai estar sempre trabalhando ali numa posição mais de segurança, sempre ou tendo a ação ou tendo o capital para nós tomarmos o risco mais controlado. Então, o primeiro passo que nós vamos fazer é justamente esse, é justamente a geração de renda ou a geração de capital. Porque a primeira coisa que nós vamos fazer é isso para depois começar a financiar as outras, toda a nossa estrutura. Tá bom? E aí, o que nós vamos fazer? Fez a geração de renda, vai entrar um capital dentro da sua conta, né? Pegando esse capital que está dentro da sua conta lá, que você já recebe antecipado, a gente vai puxar aqui duas setinhas aqui, ó, tá? Que vão ser fundamentais aqui para toda a nossa estrutura. Nós vamos aqui trabalhar de duas formas. Ou nós vamos continuar trabalhando na parte protetiva, né, que é a nossa proteção, nós vamos gerar uma proteção, lembrando que toda essa estrutura ela tem como base o nosso capital inicial e o aporte. E o que eu quero que você entenda? O nosso aporte, o nosso capital inicial, o nosso capital, a gente não vai colocar ele em risco. A gente vai tentar diminuir o máximo desse capital para que a gente possa cada vez trabalhar mais e sempre ir trabalhando com caixa para buscar ou operações explosivas ou as operações especulativas, né, para assim a gente de uma forma exponencial crescer este capital e essa rentabilidade. Tá bom? Então, a partir daqui nós vamos criar uma proteção ou nós vamos criar uma operação especulativa. Ou nós vamos criar uma operação especulativa. Para quê? Para a gente criar, nas próximas aulas eu vou explicar quais são os cenários ideais, porque isso aqui, muitas pessoas acham que vai a parte mais técnica, né? Saber o que é um delta, saber o que é um VPA de uma empresa, saber o que é um PL da empresa. Não. É você entender do cenário. E aí, quando a gente entende do cenário, quando a gente descobre o que está por vir, né, através de informações, a gente vai entender qual vai ser a melhor forma que a gente vai puxar. E se você já tiver um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais de capital, a gente já consegue montar as duas ao mesmo tempo. Tá bom? E olha só que bacana. Quando nós realizamos isso aqui, dessa fonte aqui, vai vir algo bem interessante, né? Ó. Vai vir algo bem interessante. Vai vir o que a gente espera de qualquer operação que nós realizamos dentro do mercado financeiro. Tá bom? Vai vir a nossa parte, que é a parte do lucro. Né? Vai vir a parte aqui, ó, do lucro. Tá? Vai vir os lucros das operações que nós vamos realizar. Essa operação, essa estrutura, ela, num processo de 12 meses, tem mês que a gente vai empatar, tem mês que a gente vai ganhar muito, tem mês que a gente vai ganhar um pouquinho, tá? Mas dificilmente ocorre da gente realizar um mês no negativo. Dificilmente. De todos os meses que eu realizei essa operação, ela nunca veio para me dar negativo. Tá bom? Ela trabalhando nessa estrutura, com um processo passo a passo, do jeito que a gente está entregando para vocês, do jeito que a gente está embalando, para que vocês entendam toda essa metodologia, tá bom? Então, a partir do lucro, tá? Quando ela vem aqui dos lucros, aí nós começamos a pensar em montar uma carteira ou começar a aplicar nas ações, que é aquelas ações que a gente comentou
na aula anterior, tá bom? Então aqui, ó, a partir dos lucros, você vai começar a pensar, né? Você vai começar a pensar nas ações que pagam dividendo yields, né? Aquelas ações onde é que a gente não vai precisar de atuação dos market makers, que são as blue chips, que são os bancos, né? São as grandes empresas, né? Que vão gerar um caixa já anualmente, e aí nosso objetivo é simplesmente continuar gerando em cima dessas ações aqui, né? Em cima dessas ações aqui, mais dividendos sintéticos, que eu não vou nem colocar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para facilitar, para vocês entenderem, para ser tudo para baixo. E aqui a gente também vai gerar, dentro dela, os dividendos, né? Os dividendos, yields, só que eles sintéticos. Que a ideia é que a gente pegue essas ações durante o ano e pelo menos dobre os dividendos sintéticos dela, tá bom? Sem nenhuma preocupação. Quando nós falamos das ações, é muito importante que dentro de toda essa estrutura, dentro de todo esse método, nós não nos apegamos em posição, tá? Nós não nos preocupamos e vou ter que entregar esse papel. A gente vai levando até ele conseguir realmente nos dar o máximo de frutos ali durante o processo que a gente estiver com o papel na mão. Então, não existe também, se você quiser montar uma forma, eu não quero ser exercido nunca, pode ser também, né? Mas a ideia é que a gente consiga extrair o máximo, que aí nós vamos utilizar quando a gente vai olhar as ações. A gente vai usar um pouco da análise fundamentalista, entendendo um pouco do valuation, olhando um pouco o cenário para ver se essa empresa está cara, está barata. John, mas eu nunca olhei isso, não sei fazer isso. Não se preocupa, você vai ter um módulo aqui exclusivo também na parte, quando a gente entrar na parte técnica, para você entender, descobrir, olhar um pouco do balanço da empresa, entender alguns múltiplos dela que são importantes. Não, existem vários, mas eu vou trazer os principais, que você vai entender se aquela empresa está cara, está barata, se está bom de vender, qual que é a perspectiva dela para o futuro, né? E a gente também conta aí com uma série de relatórios que vocês recebem dentro do nosso grupo, né? Por isso que é muito importante você estar lá dentro do nosso grupo, interagindo, tirando suas dúvidas e participando das nossas reuniões, tá bom? Então aqui fica uma casadinha aqui junto dessas duas aqui, e aqui do outro lado do lucro, né, que a gente tem, a gente ainda puxa ela aqui ainda, ó, e aí é a última pernada que eu coloquei recentemente, que eu acho muito importante que vocês tenham isso em carteira, que vocês tenham esse tipo de conhecimento, porque isso são ativos digitais, ativos do futuro, é um mercado novo, porém é um mercado muito importante hoje para qualquer investidor. Investidor que não conhece ou não atua nesse mercado, mesmo que seja com capital bem curto, bem pequeno, né, ele está fora aí de aproveitar grandes oscilações do mercado aí, e aí depois fica se preocupando por que eu não comprei naquela época, né? Então, a gente coloca aqui que é o cenário, que é o universo de cripto, né? Que é uma das 4 ferramentas que eu mostrei na aula anterior e expliquei detalhadamente para vocês aí, tá? Aqui no universo de cripto vai existir algumas formas que nós vamos trabalhar. A gente pode trabalhar farmando com stake, ela gerando mais moedas todos os meses, né? Então, vamos trabalhar de várias formas aqui. E aí, quando nós realizamos toda essa estrutura, né? E aí vai sobrar para nós isso aqui e o lucro daqui vai formar aqui para nós a nossa renda, passiva todos os meses. E aí chegamos no propósito final da renda passiva. Essa estrutura aqui a gente consegue montar ela todos os meses, né? A gente vai trabalhando devagar em cada etapa a partir do que você começar com o seu capital inicial. E o grande bacana é que com esse aporte aqui, ó, com esse aporte que você vai colocar dentro da estrutura, cada vez mais você vai aumentando o seu poder
de barganha dentro do mercado. Você vai aumentando o seu poder de aquisição de novas opções e de geração de renda e geração de caixa, tá bom? Então toda essa estrutura ela vai começar sendo financiada através das opções e aí nós vamos distribuindo para que nós nunca precisamos atuar com o nosso capital principal, que é o nosso capital inicial, e está sempre rentabilizando aí a estratégia, tentando buscar de 3 a 6% no mês. Às vezes pegamos um pouco mais, às vezes pegando um pouco menos, mas essa é a média, tá bom? Então essa é a estrutura que nós vamos trabalhar, tá bom? Na próxima aula eu vou explicar um pouquinho para vocês, que eu quero que vocês abram a mente, né? Saiam um pouquinho da caixinha para se atentar aí sobre fatos relevantes, porque toda essa estrutura aqui para trabalhar tanto em opções, em ações, tá? Na parte especulativa também, vai ser muito importante você ter uma boa análise de cenário, né? Eu creio que você que está do outro lado está muito pensativo em relação às opções. Meu Deus, como é que eu vou aprender? Ou ações, como é que eu vou descobrir qual é a ação? Isso, sinceramente, vai ficar em segundo plano depois que eu explicar para vocês. O que é mais importante é você entender o cenário de macro, o cenário comportamental do mercado aí, para que você possa ter mais sabedoria para você poder montar essa estrutura, tá bom? E aqui finalizamos mais uma aula. Não esqueça aí de deixar um feedback dentro do grupo, de participar das nossas reuniões, que é muito importante, tá bom? E nos vemos na próxima aula.